Vamos falar agora de um caso exclusivo que chegou ao jornalismo da Sucesso. Após a morte da escrivã Rafaela Drummond, encontrada sem vida em 2023, denúncias de assédio moral e pressão psicológica dentro da Polícia Civil de Minas Gerais voltaram ao centro do debate público. O caso gerou forte repercussão em todo o estado e levou outros servidores a relatarem situações semelhantes em diversas unidades da corporação. É isso, Cristóvão? É isso, Rogério. E em entrevistas, redes sociais e representações encaminhadas ao Ministério Público, policiais civis passaram a denunciar episódios de humilhações, perseguições internas, excesso de cobranças e ambiente de trabalho considerado abusivo. Entidades representativas da categoria afirmam que os relatos aumentaram significativamente após a divulgação do caso da escrivã. A morte de Rafaela Drummond provocou mobilizações por mudança nas condições de trabalho e maior atenção à saúde mental dos servidores da segurança pública. Parlamentares mineiros também cobraram investigações rigorosas e medidas para combater práticas de assédio dentro das instituições policiais. Aqui em Barbacena, o pai de Rafaela Drummond, Altair Drummond, fundou um instituto para dar suporte para as pessoas que são submetidas ou que sofrem qualquer tipo de assédio em ambientes de trabalho. Chega ao nosso conhecimento que o Instituto corre sério risco de interromper suas atividades por falta de apoio. Mas este é um tema que ainda vamos colocar em pauta. É fato. Nosso assunto de hoje é de novo assédio em ambiente de trabalho. O jornalismo da Sucesso FM recebeu com exclusividade Jaqueline Evangelista Rodrigues, ex-investigadora da Polícia Civil de Belo Horizonte, e ela relata que sofreu assédio sexual de um outro investigador da equipe dela e agora ela afirma estar sofrendo assédio processual da própria chefe da polícia, da instituição e do estado. A matéria você vai acompanhar e ela é conduzida por Thaís Fulim. Oi, pessoal, hoje eu recebo aqui na Rádio Sucesso a Jaqueline Evangelista Rodrigues. Ela entrou em contato com a gente, ela procurou a gente aqui na Rádio Sucesso para poder contar a história dela. Ela é policial civil e ela chegou a passar por uma situação bem delicada quando ela trabalhava em uma delegacia em Belo Horizonte. Não é isso, Jaqueline? Conta pra gente a sua história. Eu fui trabalhar em Belo Horizonte em 2019, em novembro de 2019 eu cheguei em Belo Horizonte. Quando foi em fevereiro de 2020 eu sofri 2 episódios de assédio sexual. Eu trabalhava na delegacia de homicídios em Belo Horizonte. E foram 2 episódios, um dentro da viatura, a gente estava indo levar uma presa no presídio de Vespasiano, e o presídio de Vespasiano é uma fazenda. Então assim, ele aproveitou essa oportunidade que a gente estava sozinho no meio de mato, que era mato para todo lado que eu olhava, e ele fez a primeira investida dele ali, e na hora que eu percebi a gravidade do que eu estava sofrendo, eu coloquei a mão na minha arma, que eu pensei, se ele encostar a mão em mim, eu mato ele. Eu não tinha dúvida que eu mataria ele naquele momento, se ele colocasse a mão em mim. Ele não colocou a mão em mim naquele momento. Ele era investigador também? Ele era da minha equipe, nós éramos uma equipe de 4 investigadores, 3 homens e eu. E eu cheguei, quando a gente chegou na delegacia, o delegado a minha equipe estava lá, eu não tive coragem de contar o que me aconteceu. Eu sempre achei que se eu contasse eu não seria acolhida dentro da instituição. Eu tinha essa ideia de que por ser uma instituição prioritariamente machista, né, e masculina, que eu não teria voz se eu contasse o que me aconteceu. E eu acho que por eu não contar, ele se sentiu no direito de me abordar novamente. Ele não me abordou, ele me agarrou na cozinha da delegacia. E aí eu vi que eu não sabia o que fazer, para quem que eu iria contar, e eu não conseguia contar isso para ninguém, e eu guardei isso comigo. Mas o delegado da minha equipe, ele era uma pessoa muito atenta a tudo que acontecia na nossa delegacia, e ele percebeu em mim alguma mudança de comportamento. E ele me abordou por 2 vezes, me perguntando o que estava acontecendo comigo. Aí eu vi que eu estava transparecendo alguma coisa, eu estava com o inquérito na mão, eu fechei o inquérito e falei assim, doutor, eu não vou entregar a colega. E fui pro banheiro e comecei a chorar, e ele percebeu até isso. E ele pediu que o chefe da minha equipe investigasse o que estava acontecendo comigo, porque ele tinha certeza que alguma coisa estava acontecendo comigo. E o chefe veio me perguntar, eu contei pro chefe o que tinha me acontecido, ele ficou estarrecido, falou comigo, Jaqueline, você não precisava ter passado por nada disso sozinho, você só tinha que ter confiado em mim. E assim, eu me senti muito amparada naquele momento de que alguém sabia do que estava me acontecendo. E eu dei tanto azar que eu contei isso para ele numa quinta, na segunda-feira ele morreu. Na segunda-feira ele morrendo, eu pergunto pro inspetor da nossa delegacia quem queria assumir a minha equipe, e ele fala que seria o assediador. Eu entrei em crise.
Todo mundo fala que no velório do Flávio, que era esse nosso colega, que eu estava transtornada. Eu estava transtornada porque o meu colega, que eu gostava muito, morreu, que tinha me acolhido muito bem. E a morte dele foi de repente? Ele infartou. E além disso, o abusador seria o meu próximo chefe. Eu entrei em desespero. Aí eu pedi, na Homicídios a gente trabalha muito, Belo Horizonte é sobrecarregado de homicídios, ainda mais o bairro onde eu trabalhava, que era o bairro que mais matava em Belo Horizonte. E eu pedi as folgas que eu tinha e pedi para vir para Barbacena. Eu falei assim, olha, eu não dou conta, eu preciso sair daqui. Porque você é daqui? Eu sou daqui, eu fui criada aqui. E aí eu peguei, o inspetor me deu as folgas e eu vim para Barbacena. Fiquei aqui a semana inteira e as colegas sempre me ligando, já que volta, o que está te acontecendo? As colegas fizeram um grupo para me acolher. Eu fui muito acolhida, eu não achava que eu seria acolhida, mas eu fui muito acolhida. E eu falo até que meu caso é muito diferente do caso da Rafaela, né? Que ela não foi acolhida. Sim. Nem na delegacia, nem em nenhuma circunstância eu fui acolhida quando eu contei. Aí numa sexta-feira eu falei assim com a colega que me ligou, eu não volto mais porque eu não trabalho mais com Geraldo. Ele chama Geraldo. Eu não trabalho mais com Geraldo. No que eu falei isso, ela desligou o telefone. E depois eu fui ficar sabendo que ela subiu e falou com o delegado. Falou assim, doutor Alexandre, eu não sei o que está acontecendo com a Jaqueline, mas todas nós estamos do lado dela. Eu não precisei contar na delegacia o que estava me acontecendo para elas ficarem do meu lado, porque ele tinha um histórico de assediar mulheres dentro da polícia. Quer dizer, outras mulheres já sabiam também, já tinham passado. Eu cheguei crua ali, eu não sabia quem era ele. Eu cheguei crua, ninguém me falou quem era ele. E quando isso aconteceu, quando isso estourou dentro do DHPP, é que surgiu o nome de outras mulheres que ele tinha assediado na delegacia anterior que ele trabalhou. O que acontece dentro da Polícia Civil? Você é assediada, a vítima fica estigmatizada, eles transferem o assediador e acham que resolveu o problema. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Transferiram ele para Belo Horizonte para ele me assediar no DHPP. Então, assim, quando isso aconteceu e o delegado me ligou, falou assim, olha, volta porque a gente vai conversar. Ele fala que ele pensava que era um problema de assédio moral que ele estava sofrendo. Ele falou que não imaginava que eu tinha passado por um assédio sexual. Então, quando eu conto para ele, ele também me acolhe, o inspetor me acolhe. E ele fala assim comigo, olha, Jaqueline, da mesma forma que você está contando o que te aconteceu, ele tem direito de ser ouvido também. Então, agora você sai da sala que eu quero ouvir ele. O que o delegado me contou depois foi que ele confessou. Acho que ele pensou que por estar entre homens, que ele seria acolhido no delito dele, mas ele não foi acolhido. O delegado ouviu ele, falou, olha, junta suas coisas que você não trabalha mais, eu vou te apresentar para o meu chefe, porque ele também tinha um chefe, e apresentou para o chefe dele, e ele saiu da delegacia e eu fiquei na delegacia, até que chegou a chefe do departamento, que a gente estava sem um chefe no departamento que ele tinha aposentado. A chefe do departamento chegou, que hoje em dia é a atual chefe de polícia. Uma mulher. E ali eu já comecei a sofrer as retaliações por ter denunciado. Ela me tirou da investigação, eu sou apaixonada com a investigação, eu entrei para a polícia por gostar, eu sou muito curiosa, eu sou muito envolvida com descobrir as coisas. Então, eu me dei muito bem dentro da polícia, eu me dei muito bem em tudo que eu investiguei, eu conseguia sempre chegar em autoria no que eu fazia. Então, eu era muito elogiada nos meus relatórios. A primeira coisa que ela fez foi me tirar do meu lugar de trabalho, onde a delegacia tinha me acolhido. E ali eu já comecei a sofrer retaliações, porque ninguém quer trabalhar com uma policial que denuncia outro policial. Ali embaixo, onde eu trabalhava, eles me conheciam já. Eles já sabiam quem eu era e conheciam ele. Aonde ela me colocava, eu era só uma policial que tinha denunciado outra policial. E ninguém queria trabalhar com Engraçado, ninguém quer trabalhar com a pessoa que denuncia, com a vítima. Não mas trabalha com o assediador. Tranquilamente. Ele, inclusive, foi promovido a subinspetor por essa gestão que está na Polícia Civil, que o Romeu Zema colocou. Né? Foi ele que colocou essa gestão. Isso. Né? Aí ela começou cada hora a me colocar no lugar, me sobrecarregar com serviço de outros setores. E eu cheguei num grau de adoecimento que eu não aguentava mais trabalhar. Né? Isso já em 2022, eu já estava saturada do que ela fazia comigo. E o psiquiatra me afastou. E nesse afastamento eu consegui um acesso ao chefe da polícia à época, que falou comigo, quando eu cheguei no chefe de polícia, na gestão deles, eles falaram assim, olha, a gente já sabe de tudo que está te acontecendo. E eles me tiraram de lá. No que eles me tiraram de lá, eu vivi o céu dentro da polícia. Me colocaram para trabalhar com um superintendente muito bom, que teve muito zelo com a minha situação. Me colocou para trabalhar com mulheres, porque eu estava muito sensibilizada ainda com tudo que estava me acontecendo. E eu vivi o céu nesse setor até que ela virou a chefe de polícia e começou a usar a estrutura, não da polícia apenas, ela tem usado a estrutura do Estado, do judiciário contra mim.
Hoje em dia eu vivo um assédio processual dentro do judiciário. Ela instaura procedimentos contra mim. Não é nem a corregedoria, não é nem delegacia de mulheres, não é nem delegacia. Ela instaura procedimentos contra mim e coloca no judiciário. Então, assim, hoje em dia eu vivo um assédio processual que me levou a um grau de adoecimento que em dezembro eu tentei o autoextermínio. Eu quase tive o mesmo fim que a Rafaela. Por graça de Deus, eu estou aqui para contar essa história e eu quero viver para continuar contando essa história. Ou seja, isso me lembra muito a história da Rafaela. E você buscou o Instituto Rafaela Drummond? Sou assistida, eu tenho um psicólogo que me assiste fora da polícia. Eu já fui assistida por um psicólogo da polícia. Eu sou assistida num programa que eu, inclusive, quero divulgar aqui, que chama Sereste, que é um programa do SUS, que atende só servidores adoecidos. Então, assim, todo servidor adoecido, procure o Sereste, fala o que está acontecendo. Relativo à saúde mental, né? Da saúde mental. Então, eu sou assistida no Sereste, eu sou assistida na UFMG. Então, eu tenho uma gama uma cadeia mesmo em torno de mim, tentando cuidar do meu mental. Graças a Deus, nesse sentido, eu estou muito bem assistido. Mas eu cheguei nesse ápice de querer suicidar por conta do que me aconteceu em dezembro. A instituição abriu um PAD para me expulsar, um processo administrativo disciplinar para me expulsar, dizendo que eu que assediei médicos legistas que me atendem na perícia. Eu sou muito assediada dentro da perícia, porque eles trocam os CIDs que a gente tem. A gente fala uma coisa, eles colocam outra coisa nos laudos. Então, em determinado momento, eu falo que os laudos que a instituição produz são laudos falsos e inverídicos. Aí eles alegam que isso é assédio moral contra os médicos, que inclusive nunca me atenderam, só uma que me atendeu ali, e instauram um PAD contra mim. É um PAD político para me expulsar mesmo de dentro da instituição. Essa chefe de polícia tem esse poder de colocar no papel o que a gestão dela quer. Então é um PAD para me expulsar. Depois de todo o adoecimento que eu tenho, eu ainda vou ficar sem meu plano de saúde para conseguir cuidar da minha saúde. Hoje você está afastada da instituição? Eu estou afastada, eles me aposentaram em outubro de 2025, né? Outubro agora, tem 6 meses que eu estou aposentada, me dando um transtorno de personalidade que todos os médicos que me atendem dizem que eu não tenho. E é um transtorno justamente para invalidar essa minha luta de denunciar e de mostrar o que está me acontecendo, né? As oitivas que aconteceram no PAD em dezembro, elas foram muito favoráveis a mim. Quando elas foram favoráveis a mim, o delegado que estava conduzindo o PAD, ele decretou sigilo para mim do PAD, que eu sou investigada. Isso é uma violação tão grande que nem um assassino dos inquéritos que eu investigava, ele era impedido de ter acesso aos autos. E eu me senti tão violada que eu falei assim, eu não tenho mais por onde ser violada dentro dessa instituição e dentro dessa história. Eu prefiro morrer, eu prefiro indefesa, encerrar, né? Essa dor. Sim, eu vi que não tinha o que fazer, porque essa mulher, ela tem tanto poder dentro da instituição que ela pode fazer de mim o que ela quer. Ela e os cargos comissionados que ela coloca, por óbvio, né? Então eu sou muito violentada dentro da perícia e dentro da corregedoria de polícia, né? Hoje em dia eu não tenho mais vergonha nenhuma de falar. Eu já tive muita vergonha dessa história, vergonha de contar isso. Hoje em dia eu acredito que essa vergonha ela é do Estado de Minas Gerais. Essa vergonha não é minha. Essa vergonha é da Polícia Civil de Minas Gerais. Essa vergonha não é minha. Essa vergonha é de uma chefe de polícia mulher que está diante da instituição. Ela não é minha. Ok, uma bela matéria produzida pela Thaís Fulim, que nós recebemos aqui no Contato Direto, a Jaqueline Evangelista Rodrigues, ex-investigadora de Polícia Civil de Belo Horizonte, relatando o assédio sexual que sofreu em Belo Horizonte um outro investigador. O jornalismo da Sucesso FM, como é justo e de direito, solicitou uma nota da Polícia Civil de Minas em Belo Horizonte, cujo teor você vai ouvir agora, Cristóvão. Abre aspas. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais informa que a Corregedoria Geral da instituição atua com plena isenção, autonomia e estrita observância da legalidade na apuração de todos os fatos que chegam ao seu conhecimento, independentemente da natureza das alegações ou da identidade dos envolvidos. No que se refere ao caso da servidora mencionada, a instituição esclarece que todas as alegações apresentadas foram ou continuam sendo acompanhadas por órgãos de controle competentes, como o Ministério Público do Estado de Minas, o Ministério Público do Trabalho, a Controladoria Geral do Estado, a Assembleia Legislativa de Minas, o Ministério dos Direitos Humanos, a Ouvidoria Geral do Estado, a Ouvidoria de Polícia e o Tribunal de Justiça, os quais possuem pleno acesso às informações e aos procedimentos relacionados ao caso.
A nota segue dizendo: a Polícia Civil de Minas informa que, no âmbito administrativo, houve aplicação de penalidade ao servidor citado e sua remoção da unidade policial. No que se refere à esfera judicial, o caso tramita em segredo de justiça, sendo que a Polícia Civil de Minas Gerais não foi intimada até o presente momento sobre o teor de qualquer decisão judicial. Em relação à aposentadoria da servidora, a Polícia Civil informa que o procedimento foi realizado por junta médica oficial, em estrita conformidade com os requisitos e critérios previstos na legislação vigente. Ok, a instituição ressalta que não comenta publicamente casos específicos nem detalhes de procedimentos administrativos em andamento e já concluídos, em observância aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência assegurados a todos os envolvidos. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a ética, a legalidade e o respeito à dignidade de seus servidores, repudiando quaisquer condutas incompatíveis com esses valores, e destaca que todos os fatos são tratados com o rigor e a seriedade exigidos pela legislação. Fecha aspas, essa foi a nota que nos foi enviada pela Polícia Civil de Minas Gerais através da Delegacia de Belo Horizonte. Especialistas alertam que ambientes de pressão constante e relações hierárquicas abusivas podem causar graves impactos emocionais. O debate reacendeu a necessidade de canais seguros de denúncia e políticas efetivas de proteção aos trabalhadores do serviço público. Se você estiver enfrentando sofrimento emocional ou conhecer alguém precisando de ajuda, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, oferece atendimento gratuito e sigiloso pelo telefone 188, 24 horas por dia. Aqui em Barbacena nós temos também o Instituto Rafaela Drummond, a quem você pode recorrer quando houver necessidade.